Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aí no nosso encontro, né, diário, sempre às 20 horas, aqui na nossa live. Hoje, Seromancia. Convido você a estar nos seguindo e lá no Verdinho, em todas as redes sociais no domingo, tá? Nós colocamos aí a nossa agenda da semana, que nós estaremos ali atuando onde e com que. Então, hoje nós temos aqui a questão da seromancia com hidromancia. Uma leitura aí muito, no mínimo interessante, né? Para muita gente que não conhece, mas também com base não só em tradições, como também em situações bem antigas, onde no passado a leitura da seromancia era feita através de jogar a cera, a cera de abelha, inclusive, né, num tecido branco ou uma tábua de madeira. Essas tradições elas foram se ampliando, né, e chegou, inclusive no Brasil, onde durante épocas de Santo Antônio utilizava o pingar da vela, né, para poder saber com quem, a letra do nome da pessoa, com quem a pessoa ia casar. Então tinha ainda essa cultura, né, no passado, que está se perdendo também com o tempo. Então o lado oracular, de alguma forma, sempre esteve muito contido nessa questão da vela. Hoje a gente ouve muito as pessoas falarem de seromancia somente na leitura do derretimento da cera, né? Então é algo que tem né, dá para se fazer, mas é algo que cada um trabalha, né, do seu jeito. E existe a quiromancia, que fala de fogo, né, é onde a gente lê a chama da vela também dentro dessa seromancia. Então, assim, tem muitos caminhos oraculares e aqui o meu papel é apresentar para vocês sempre, né, aquilo que eu trabalho. Trabalho com a seromancia, trabalho com a hidromancia, ali eu falo até desde vidas passadas, numa consulta de 60 minutos. Trabalho com a boa do café. Tenho a bola de cristal que está aqui, em algum lugar. A bola de cristal, né, dadomancia, búzios, cartas, né? São mais de 40 anos, né, onde essa busca, né, diante de uma curiosidade, de uma liberdade espiritual que era concedida, eu fui buscando. Então, são conhecimentos que não são limitados e, com o passar dos anos, a gente vai tendo, buscando cada vez mais, né, estar numa conexão cada vez maior. Então, sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos e vamos aqui dar início, né? Voz do Além, boa noite. Boa noite, obrigado, gente. Rafaela, obrigado pelo feijão Jolie, Rafaela. Só mandar sua pergunta lá no Verdinho. Gotti, obrigado, Gotti. Olá, Gotti. Obrigado, Fabiola Palma. Obrigado a todo mundo que está mandando presente. Carta do dia, gente. A carta do dia é aleatório, tá? Eu não pego sequência. Quem quiser fazer pergunta específica, clica na foto do Fábio Ricardo, vai na bio e manda um oi. A pergunta objetiva é 20, tá? Carta para Gotti. Durante a live, tá? Carta para Gotti. De ponta cabeça. Raposa. A raposa, então, atenção aí, mas fala de astúcia, ou seja, dá para ser, de repente, não se permitir fazer de boba em alguma situação, né? Realmente ter aí atitudes que sejam boas para você, que tragam essa energia. Mas vigia, tá? Às vezes é bom vigiar um pouco aquelas pessoas que não, também, às vezes, sorri para a gente e não é tão fiel. Olá, Dil. Boa noite a todos, gente. Boa noite, Dil. E vocês podem fazer a pergunta de 20 a qualquer momento do dia. Clica na foto do Fábio Ricardo, vai na bio e manda um oi. Tem live de segunda a sábado, às 20 horas. É só você olhar na agenda do Fábio Ricardo, tá bom?
E onde vocês estão, choveu muito, gente. Aqui a chuva passou, foi cair em Tabuão. Então, Tabuão foi muito forte. Mas aqui onde a gente está, nenhum pinguinho para refrescar. Ó, vamos lá, pergunta da Rafaela. Rafaela Paulucci Doviso. Rafaela é 20/7/98. Rafaela Paulucci Doviso. 20/7/98. Rafaela pergunta se vai, esse ano, encontrar um marido estável financeiramente. Ano que traz energias de karma. Às vezes você pode ter que ter atenção aí para as coisas do passado não aparecerem no seu caminho de novo. Repetir, de repente, os mesmos padrões, né, e acabar não tendo aí o resultado dentro da pergunta que você busca, tá? Então, assim, não é um ano difícil para relacionamentos, mas é algo que exige um movimento necessário para isso. O que a espiritualidade me mostra é a necessidade de você estar no lugar certo para que isso possa acontecer. Isso não vai acontecer do nada e muito menos dentro do caminho em que você ainda continua caminhando. E até porque se você continua nessa vibração, é algo que, como eu falei no início, o karma de alguma situação do passado acaba se repetindo. Então, não é isso que você busca, não é isso que você quer. O que a espiritualidade mostra é que tem caminho para isso, para encontrar alguém, mas o movimento é só seu para poder encontrar essa oportunidade, tá? Então, tem que ter aí muita sabedoria na mudança desse percurso. Olha aqui. Como se fosse um cachorro, né? Fala da questão da espiritualidade, da confiança, da autoestima, de algo que precisa ter o foco, né? Os pés no chão, muito segura para isso acontecer. Eu gostaria que tivesse aparecido algo que estivesse relacionado a duas imagens. Por enquanto não tem ninguém, até por conta dessa situação na qual é necessário você mudar o percurso para não repetir os erros, tá ok? Obrigado, Rafaela. E quem quiser fazer uma pergunta específica, clica na foto do Fábio Ricardo, vai na bio e manda um oi no verdinho. A live é de seromancia. Na rolagem é uma carta do dia, tá, gente? É a figura que sai, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Carta do dia para Fabiola Palma. Obrigado, Fabiola. O Cavaleiro. Olha, mais uma vez, hein, ô Fabiola? Essa questão de boas notícias. Tem hora que às vezes eu acho que qualquer impedimento no teu caminho, assim, no dia a dia, às vezes é mais fruto do teu pensamento, de alguma preocupação que acaba sufocando. Mas, de modo geral, olha só, uma energia boa, energia de bons caminhos aí para você. Gente, para fazer a pergunta específica, clica na foto do Fábio Ricardo, vai na bio e manda um oi no verdinho. Enquanto está digitando aqui, vamos lá, carta do dia para Regina Nord, 25/3/71. Ô, Regina, saiu a cigana. Olha, fala de olhar um pouco mais para você mesmo. Essa carta representa o próprio consulente, então é algo que você precisa de movimento, buscar mais alegria, né? Até mesmo dentro da própria vaidade, sabe?
para que isso possa reverberar em boas energias de atração. E, gente, tem live às 20 horas de segunda a sábado. Entra na agenda do Fábio Ricardo para você ver qual vai ser a rede social, tá bom? Sempre às 20 horas. E vocês podem agendar as consultas por videochamada. Tem a de 30 minutos, tem a de 1 hora, tem a leitura onde ele fala de vidas passadas. A leitura de vidas passadas é a mais requisitada e ele só faz 4 no máximo por semana. Então, se você quer essa leitura onde ele fala de vidas passadas, tem que agendar antes, tá bom? Deixa eu ver aqui. Obrigado, Josiane, pelos presentes. Carta do dia para Josiane Maria de Castro. A Josiane é 8/5/77. O chicote. Olha, isso aqui fala de alguma situação que às vezes você precisa se libertar, tá ok? Então, pense nisso, que você precisa desapegar. Às vezes a gente está preso a um determinado padrão e reclama que as coisas não andam, mas somos nós que estamos ali presos. Então verifica isso, porque sempre tem algo que acontece com a gente nesse aspecto. Fabiola, do YouTube, elas ficam gravadas, tá? Dá para assistir lá depois. Obrigado por quem está seguindo, por quem está mandando os presentes, tá bom, gente? Estou esperando que ela está digitando aqui. Deixa eu ver aqui. Lembrando que toda quarta-feira a gente está às 6 horas da manhã na Astral TV, Vibe Mundial, ali com o nosso programa, né? Retomando, inclusive, as gravações na outra semana, no dia 25, e a gente, assim, pessoas que têm interesse em estar conosco, participando ali no programa da Vibe, aí a gente pede uma colaboração, né? E a gente marca, então, quem é de São Paulo, terapeuta, é só entrar em contato para a gente poder estar organizando dessa forma, sempre trazendo novidades, e não importa o caminho, né? Sempre com uma pegadinha ali na espiritualidade, mas não importa o tema, né? No final sempre eu vou estar ali tirando alguma carta, fazendo alguma leitura, então, para essa pessoa. Olá, carta do dia para Vanessa da Alvarenga TV. Olá, Vanessa. O ramalhete, Vanessa. Surpresas, né? Talvez a gente pensa, às vezes, em surpresas inesperadas, ganhar um carro, ganhar na loteria, pode até ser, né, na vida da gente, surpresas desse tipo. Podem ser visitas, podem ser também algumas surpresas que, às vezes, a gente pode pensar não ser tão agradável, mas que, no final das contas, faz bem para a gente refletir. Mas, de forma geral, o ramalhete fala disso, né? Pensar naquilo que é bom, né? Daquilo que pode ser um presente para a vida, né? Buscar isso é importante para você. Um beijo. Ela falou que você tá linda e radiante. Hoje eu tô basiquinho aqui. Olá, Elizabeth de Portugal. Com a seromancia não dá nem para eu colocar. A Vanessa disse, te amo. Obrigado pelos presentes, Vanessa. Obrigado. Eu não posso usar outra roupa com essa, porque a seromancia, gente... Voaceira para tudo. Voaceira, é um caso sério isso aí. Mas a gente vai seguindo. Deixa eu ver aqui. Simone, você quer saber o sentimento dele por você. Pergunta objetiva é 20. Clica na foto do Fábio Ricardo, vai na bio e manda o N verdinho, tá? Fábio Ricardo, carta do dia para o Jailton Pirajá Santos. O Jailton é 9/9/81. A estrela. Olha, fala de boas perspectivas aí para você, algumas situações até um tanto intensas, mas cuidado para não ficar com a cabeça nas nuvens também, vamos dizer assim, só pensando lá, né, fazendo pedido para a estrela, vamos pensar assim, quando falam de pedido para a estrela cadente, né, que na realidade não é estrela nenhuma, mas às vezes a gente fica muito assim, né, esperando que venha um sinal. O universo só espera de você atitude, tá? Para pensar mais em você. Olá, Madeleine, Rodrigo de Manaus. Olá, Rodrigo. Obrigado a todos que estão aí. Deixa eu ver aqui.
Ontem, se fosse para ter live, não teria, porque a internet estava impossível de se usar aqui. Aí hoje pela manhã, aí além deu o seu jeitinho ali, ligou para lá e conseguiu resolver, porque senão ia ficar perdido também hoje. Ai, como tem gente chata. Peraí. Peraí. Fé não é para qualquer um, gente. Fé é para quê? Porque quem faz as coisas acontecer é cada um de vocês, pela fé de vocês. Até porque Deus não deu fé para ninguém, né? Ele cobra a fé das pessoas. Então, é algo que tem que ser construído. Não é à toa que existem também as pessoas que são ateus, né? Porque gnósticos, mas no fundo, tem uma fé em alguma coisa, pode não ser espiritual. Fábio Ricardo, vamos lá. Carta do dia para Cláudia Albertina Oliveira, 14/3/88. A cegonha, Cláudia. Olha, também fala de novidades aí, tá? Então é importante ter, com a cegonha, às vezes também um pouco de cautela, né? Diante daquilo que você está esperando, né? Então tem que ter calma, né? Saber esperar, mas ainda assim cuidar. Ter a percepção de um pré-natal, né? A cegonha não fala de filho, ela fala de algo gestacional, algo que leva um tempo aí. Então reflita sobre o que você tem um tempo aí para cuidar na tua vida. Vamos lá, agora ela fez pergunta, tá? Cláudia Albertina Oliveira, 14/3/88. Gostaria de saber o que mais preciso fazer para melhorar os meus caminhos, parar de ser perseguida por eles e passar pelos karmas. Passei por grandes desgastes energéticos, doença grave e traída da pior forma. Cláudia. Não sei se caiu aqui. Não peguei mais. Bom, Cláudia, o que fazer é algo que compete a cada um diante da fé. Claro que você precisa romper com alguns padrões que você mesmo se coloca. Eu percebo que existe essa questão do karma que você fala, é algo que realmente vai e volta, e desculpe dizer, se duvidar, isso vai vir ainda esse ano de alguma forma. É como se o passado voltasse o tempo todo a esse caminho. Esse ano, agora, tem algo ainda de karma dentro desse mês, algo que pesa um pouco, que dificulta, mas é necessário um movimento, saber girar, né, vamos dizer aí, a roda da vida para poder seguir adiante. E com sabedoria, buscando pela questão espiritual, se renovar para poder encontrar realmente novas perspectivas e poder atrair aquilo que todos nós temos também por merecimento. O que acontece na realidade é que, diante do que você vive, muito está relacionado com as questões do que você fez, né, e deixou de fazer em outras vidas. E isso acaba vindo à tona, se torna muito forte dentro do mesmo caminho que você vive. Então, cuidar disso,
né? A gente costuma dizer até sobre o divórcio energético para fazer, mas também tem outros caminhos espirituais que você pode dessa forma seguir para poder encontrar respostas. Por enquanto, eu digo para você, é algo que marca muito para mim aqui, em todas as expectativas, assim, de algo que ainda se repete, algo difícil de você sair. Por mais que o universo te dê sempre uma aberturinha, parece que assim, esse pensamento diante do que foi e do que não é bom, e o medo, né, de se repetir acaba atraindo e fazendo com que isso aconteça mais e mais. Então é algo que precisa mudar os seus padrões também de pensamento nessas energias para poder fazer com que isso cancele, né? Acabe realmente findando aí esse ciclo abençoado, que não é abençoado, perdão, né? Bom. Aqui, ó, a gente vê uma folha verde, tá? E aqui a gente vê uma florzinha nascendo com as suas folhinhas. Ou seja, tem que cuidar da sua essência, né? Daquilo que faz, na realidade, o que pode fazer você crescer, aquilo que você que pode, sim, romper, né? Porque uma flor para nascer, ela rompe aquela semente para poder fluir. É algo que você precisa fazer, mas dentro do campo aí energético ou espiritual, para que isso não se repita, mas cuidar muito bem dos seus pensamentos, tá? Para não trazer consequência dessas repetições. Lembrando, ainda há de se repetir coisas na sua vida, tá? Mas assim, é bom repetir menos, então procure cuidar para cancelar isso, né? Fazer alguns cancelamentos para que isso venha a surtir o efeito, porque nada, se alguém te prometer assim, vai fazer aqui um trabalho, está tudo resolvido. Mentira, porque é uma casta de energia que acaba envolvendo você, como eu falei da semente, então vamos pensar na casca, tá? Não na casca. Essa energia está ali, condensada diante de todas as coisas de vidas passadas e dessa vida que acabaram marcando tudo isso. Romper isso não é fácil. Não é à toa que aparece uma flor pequenininha ali, né? Não é fácil. Está no caminho, como eu falei, o universo te dá a chance de renovação, mas é algo que você vai ter que buscar. Gente, quem quiser fazer uma pergunta específica, clica na foto do Fábio Ricardo, vai na bio e manda um oi no verdinho. Quer agendar uma consulta? Tem a de 30 minutos e a de 1 hora. Olá, Dr. João. Carta do dia para o Rodrigo Fonseca, 13/3/97. Não tem. Não tem. Rodrigo, o caixão. Olha, fala de transformação, de mudança, né? De deixar passado, de renascimento também. Então, mas não é nada que também aconteça do nada, né? É algo que exige esforço, né? Pensar no que é novo, transformar esse caminho. Fábio Ricardo, a Maria do Carmo disse que assistiu você no Edu Scarfon e achou você um dos melhores. Obrigado, gente. Carta do dia para Maria do Carmo, 13/9/82. Os peixes, Maria do Carmo. Olha, fala de prosperidade, mas ao mesmo tempo parece que as coisas vão muito devagar nesse caminho teu. Então, assim, cuida disso, tá? Principalmente numa energia de Oxumaré, ajuda muito no campo financeiro, tá? Deixa eu ver aqui. E vamos para o Mistérios Paranormais 2, né? Estamos aí, faltando ainda gravar alguns episódios. Eu acredito que depois do Carnaval a gente recomece as gravações. Então tem novidades e como a gente fala, não é uma disputa. E nós somos colocados à prova ali. Então nós não sabemos o que vai acontecer. Então tem coisas que eu não sabia que eu poderia ser capaz. Eu sou do caminho onde eu vivia nos oráculos.
Ainda que eu tivesse minha mediunidade, mas eu trabalhava com os oráculos. E lá eu não uso oráculos. Então eu aprendi que eu tenho capacidade de segurar objetos e canalizar essa energia. Eu consigo andar em ambientes e canalizar as energias disso. É fácil? Não é, tá? Mas tem coisas que às vezes não sou tão bom, né? Eu tenho, assim, não é que não seja que eu seja ruim, mas que é mais difícil. Então, assim como é para mim, é para todo mundo que está lá. A gente vai de olho fechado, fica de olho fechado e dessa vez até a prova foi de olho fechado. Então, assim, como na realidade a espiritualidade sempre falou, para eu trabalhar, né, com venda, com coisas desse tipo. Inclusive, gente, tem pessoas que às vezes pedem para eu ir na casa para poder fazer limpeza, canalizar energia, esses tipos de coisas. A gente faz isso também. A gente não divulga porque é tanto, né? Mas a gente faz também, né, dentro desse mesmo trabalho que foi lá no Ministério dos Paranormais, tem essa potência para fazer isso, não só de ver, captar, sentir, revelar e também limpar. Elizabeth, obrigado pelos presentes. Carta do dia para Elizabeth Maria Barbosa, 16/9/75. O cachorro, Elizabeth. Olha, falar de... O cachorro traz alegria também, gente. É uma carta, eu acho, tão versátil diante de todas as coisas que o ser humano pode viver, né? De se olhar, de se permitir. Fala da segurança, fala da espiritualidade, da autoestima, do foco. Então, assim, que isso tudo se transforme aí numa energia muito forte para você passar essa madrugada, tá? E acordar, assim, bem mais confiante no universo. Vamos ver aqui quem mandou bastante presente. Aqui, Dionari, Dio Victor. Olá, Joe. Dio, a carta para você é da árvore, Dio. Falar de bons frutos, ó, situação onde você tem que planejar coisas aí, né, e que vão dar certo. Então, assim, é manter a segurança, a estabilidade, né, e ao mesmo tempo a energia, né? Uma árvore para dar bons frutos precisa de uma terra boa, de bom adubo, né? Então nós também precisamos disso, estar bem num local bom, né? Nos abastecer de boas energias para que tudo dê certo. E o propósito é esse. Vamos ver aqui. Maria, obrigado pelos presentes. Maria Alcioneide, 15/12/77. As alianças, Maria Alcioneide. Olha só, fala de parcerias, de pessoas próximas, né, na realidade. Pode falar de relacionamento também. Então, tudo isso está envolvendo essa energia. Então, veja bem, é positivo, mas é importante ficar atenta, né, a essa questão dos relacionamentos, né, e das parcerias que você faça, tá bom? E vamos seguindo, curtindo, compartilhando. Se você quer fazer uma pergunta específica, clica na foto do Fábio Ricardo, vai na bio, manda um aí no verdinho. Fábio Ricardo, são 2 pessoas, tá? Patrícia dos Santos, 14/7/73. Peraí que ela tá digitando. Kaique, K-A-Y, Kaique dos Santos Assunção, 17/10/94. Patrícia, obrigado pela sua pergunta. O que a espiritualidade mostra, pode me dizer, sobre as ações que o meu filho vem tendo em relação às responsabilidades financeiras?
Patrícia pergunta o que o Kaique, como ele tem agido com as responsabilidades financeiras. Não gosto dessa concha, eu não consigo pegar. Existe uma tentativa, mas as situações não mostram equilíbrio ainda nessa jornada. Precisa aí se aprumar dentro dessa questão das responsabilidades financeiras. Tá? É algo que pode surgir aí oportunidade nova nesse meio desse semestre ainda, fazendo com que ele realmente consiga absorver. Mas assim, eu vejo como alguém que fala, assim, e tem a preocupação, às vezes até mesmo com o financeiro, mas está precisando aprender, né? Parece que foi, assim, teve na vida até bons exemplos, mas ao mesmo tempo não teve ali essa percepção para hoje estar cuidando tão perfeitamente. Mas assim, o caminho dele é um caminho para poder trazer realmente positividade, tá? Dentro desse campo. Mas ainda tem algo que precisa muito colocar em ordem, e principalmente dentro dessa situação parece que é como se algumas coisas pudessem acabar sempre batendo na porta ou voltando para o mesmo ciclo novamente. Então, assim, parece que precisa reaprender mesmo a lidar com tudo para colocar as coisas em ordem. Tem caminho para isso? Tem, mas é importante ele, assim, buscar mais para que isso possa acontecer. Vamos ver aqui, vieram duas. Bom, aqui, ó. Ai, caramba. Nessa imagem aqui, a gente vê como se fosse uma chave, né? Uma chavezinha, tá? Tem aqui a parte que introduz ali na maçaneta, na fechadura, na realidade. Então, fala de algo que ele tem tudo na mão para poder resolver, tá? Então, nessa imagem. Vamos ver a outra aqui. Olha só, às vezes ele é um tanto quanto rebelde. Lembra que eu falei até a respeito de... Ele teve bons exemplos, mas parece que não aprendeu assim muito, né? Precisa aprender agora a se estruturar. Repara, é uma criança meio revoltada, com a cara enfiada para baixo, com a mão na frente, né? Então tem algo que precisa amadurecer, algo que precisa mudar para que essas questões financeiras elas possam entrar nos eixos. Tem caminho para isso? Tem, mas ele precisa ter mais maturidade para poder lidar com tudo isso. Gente, quem quiser fazer uma pergunta específica, clica na foto do Fábio Ricardo, vai na bio e manda um oi lá no verdinho. Carta do dia para Dani Pena. Coração, Dani. Acho que de novo, né, Dani? Acho que para Dani foi algo de novidade, sei lá. Mas, ó, coração, né? É uma carta que traz aí o sentido daquilo que você pode colocar emoção, né, para conquistar. Às vezes você está com um desejo aí oculto, né? Foca, né, com toda a força do teu coração para que isso se manifeste, tá bom? Carta do dia para Madeleine. Que... Carta dos caminhos, Madeleine. Nossa, você, hein, com esses caminhos, hein, Madeleine? É algo que é bacana, mostra aí às vezes muitas dúvidas, né? Mas acho que faz parte da vida, a gente segue, né? Vai seguindo,
sem muita certeza, às vezes, de tudo, porque idade não significa que a gente sabe tudo. Então a gente, às vezes, precisa quebrar um pouquinho a cara aqui e ali, mas mostra caminhos abertos aí onde você pode fazer boas escolhas. Fábio Ricardo, pergunta objetiva. São 2 pessoas, tá? Não tem nenhuma aqui. Só o gigante. É, Gigante? pode ser. Vai falando. Então, É de gente, plástico. pode ser. Nós temos também os cursos, tá, gente? Então, quem deseja fazer algum tipo de curso, seja de baralho, seja de bolo de café, natomancia, né? São cursos que a gente também das mesas, né? Tem ali as mesas que são de harmonização, de casal, a mesa de divórcio energético, que não é só, tanto a harmonização de casal quanto o divórcio energético, não é só para casal, às vezes a gente precisa harmonizar a nossa vida, né? Fiquei feliz. Então, tem os cursos que vocês podem estar pedindo, e eles são assim, online, a gente marca o dia, a hora, a gente começa a preparar, dar essas aulas para vocês, tá? Então, é só já entrar em contato para poder fazer. Gente, tem uma fila de espera, tem que aguardar, tá? Para fazer a pergunta específica, a pergunta é 20 durante a live. Clica na foto do Fábio Ricardo, vai na bio e manda um aí no verdinho. Aline. Moura de Almeida. 17/3/90. O marido. Lúcio Romério Leôncio de Araújo. 12/3/88. Aline pergunta se ela e o marido, Lúcio, vão reatar o casamento. Bom, você percebeu a minha cara, deve ter percebido aí eu torcendo a boca, porque é algo complicado. Ficar esperando aí, não está sendo fácil, tudo bem, pelas suas questões emocionais, mas é algo difícil, tá, para isso acontecer. Entre vocês é como se estivesse ali algo trevoso, difícil de romper, né, com o padrão de vida a ser separado para poder estabelecer a ordem, né? Se ele volta para você hoje, vamos pensar assim, tá? Porque existe às vezes uma pequena mudança de decisão que pode ocorrer aí entre os meses de março a maio, né? Mas é como se isso não trouxesse toda a segurança necessária para poder criar essas expectativas, tá, de um futuro. Tá? Por enquanto é algo muito difícil, né, de ter esse relacionamento restaurado. Às vezes aqui eu sinto como se tivesse tido uma influência muito difícil, pesada dentro disso, né, desse relacionamento. E no caso dele, ele acaba vivendo aí a expectativa de, como que eu posso dizer, de assumir o próprio controle da vida, né, de seguir adiante, pode até dar umas escapulidas dentro
mas não algo que eu veja como um retorno, algo concreto, repito, é algo que se ele volta, ele sai. Então, criar expectativas em relação a isso é trazer sofrimentos que se repetem, né? No caminho. Tá. Lembra que deixa eu tentar. Gente. Lembra que eu falei que tem algo assim, meio trevoso, vai quebrar a cabeça aqui, sobre vocês, né? Difícil, né? De romper. Quebrou a cabeça, gente. Mas aqui mostra uma figura, uma espada sobre as duas cabeças. Então mostra uma dificuldade muito. Tem um corte aí dentro dessa relação e que dificulta essa aproximação. E repetindo, mesmo que junte, acaba afastando. Então, se tiver que busca por algo que possa, assim, fortalecer mais essa energia. Porque poderia até estarem bem mesmo, mas o universo puxa ele para assumir o controle. Nesse controle, que poderia estar junto, ele acaba querendo fazer um caminho mais solitário, né, dentro de novas aventuras, novas possibilidades. Então, tenha consciência disso, mas lembre-se também que a escolha é sua, né, dentro desse processo todo. Então, ter paciência para tudo entrar nos eixos como você quer, mas está difícil para isso acontecer. E quem quiser fazer pergunta específica, clica na foto do Fábio Ricardo, vai na bio e manda o oi no verdinho. Fábio Ricardo, carta do dia para o Márcio. Márcio Primo Benetasso. O Márcio é 22/6/72. As nuvens, Márcio. Olha, fala de um período aí, alguma situação que pode estar te preocupando, mas que é passageiro. Então, fica tranquilo que as coisas, com sabedoria, você vence qualquer desafio que seja colocado à sua frente. E vocês podem agendar as consultas por videochamada. Tem a consulta de 30 minutos, tem a consulta de 1 hora, a consulta de vidas passadas, onde ele fala de vidas passadas e faz um link com a vida atual. É só entrar em contato. Olá, Fabiano. Carta do dia para o Dr. João. Olá, menino. O urso, Dr. João. De novo, o urso, né? Cuidado para não acumular coisas. Vamos pensar nessa energia. Foi o que me veio em primeiro momento. Não acumule coisas, tá? Tenha a condição de sair, liberar essa energia. É uma carta de muita energia aí. O Márcio está agradecendo. Gente, mesmo que acabe a live, o Fábio Ricardo vai responder as perguntas objetivas, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Eu vou jantar e aí eu respondo com calma. Deixa eu ver aqui, o pessoal está digitando. Deixa eu ver, carta do dia para quem agora? Quando o pessoal digita. Hoje o nosso jantar está diferente. Nós fizemos bolinho de aipim recheado com carne moída, né? Aquela massa bem carregada na salsa e cebolinha. Tá? Tô doido para experimentar. Deixa eu ver aqui. Ricardo. Ó. Deixa eu ver. Peraí. Francis Marione Kohler, K-O-L-L-E-R, 15/9/20
de 72. A doutora Francis diz assim: boa noite, muita dor na alma. Desencarne de 3 filhos, divórcios, perdas materiais, muita dor na alma, ataques espirituais a cada passo que dou no bom caminho. Muita dor, muita angústia, muita solidão há muito tempo. Tristeza, desesperança. Deixa eu ver aqui mais. Aqui. Como superar essas dores grandes na alma? Francis. Na vida a gente não supera essas coisas. Qualquer um que possa falar em termos de superar, a gente supera um emprego que a gente perdeu, a gente supera o objeto que quebrou, a gente supera qualquer coisa. Isso não é algo que a gente supera. O que é importante é saber que passou por isso e que ainda está aí, nessa caminhada, nessa jornada, e que precisa, diante da fé e da procura, encontrar realmente o caminho de colocar, ali novas situações, novas possibilidades. O pior de todo o processo é o ficar literalmente preso, acreditando que tudo isso é o peso da sua vida, mas nada. Na realidade, não existe um caminho de superar. Estar vivo, acordar, levantar e poder transformar mais um dia, mesmo diante das saudades, decepções, desilusões, mesmo com ataques, às vezes até mesmo, como dito, espirituais, são situações que não podem ser curadas diante de algo que possa trazer essas memórias como algo consolador, como justificativa, para continuar respirando, continuar caminhando, continuar buscando. O superar, repito, são para coisas na vida. Isso você guarda, porque tudo isso faz parte de alguma situação da vida da qual você precisava ter, de alguma forma, aprendido, não passado, mas aprendido. E visto ter passado por tanta dor, é importante saber o quanto isso pode trazer de cura para a tua própria alma. Então, não pense no aspecto de superação, e pense no sentido de seguir essa jornada da vida onde pessoas se vão, casamentos se desfazem, mesmo que sejam parte do nosso coração, parte da carne da nossa carne. Em algum momento isso poderia acontecer, mesmo que fosse na ordem que nós esperamos da própria vida, mas não somos dono desse desligar da vida. Nós simplesmente estamos aqui para viver, e aquele que tem essa chance precisa percorrer essa jornada. E é dessa forma que você vai vivendo, trazendo diante de ti essas lembranças que não são fáceis, mas sabendo que a cada passo, a cada dia, existem oportunidades de se fazer novos caminhos, novas conexões, que nunca serão iguais às do passado. Nunca, independente, é como um casamento, rompeu, se voltar, não é a mesma coisa, não tem. São pessoas que passam a ser diferentes.
A mesma coisa acontece com as questões da partida. Isso não significa o nosso fim, né? E dessa forma é importante você continuar, tá? Não cobre de você jamais o fato de ter que superar alguma coisa, porque a tua dor só quem conhece é você. E diante disso é importante saber o quanto você tem sido forte para poder continuar a sua jornada. E assim você vai seguindo e vai encontrando possibilidades e vai cruzando nas esquinas, cruzando nos seus caminhos com bons espíritos, né, de luz que vão estar de uma forma ou de outra usando alguém, né, até quem jamais você pudesse imaginar, para poder trazer ali um certo conforto, né, diante daquilo que você continua na sua jornada. Então, não se prenda a isso, não se cobre dessa forma, né, de ter que superar. Apenas viva, tá? Procure caminhos que te traga algum tipo de alegria. Repito, não que te venha substituir algo do passado, mas que possa trazer algo novo. Não é começar de novo, porque senão as coisas se repetem, o ciclo se torna kármico. É começar algo novo, né, na sua vida. E dessa forma você vai continuar vivendo, tendo contigo uma história que é de dor, mas que para muitos pode se tornar um exemplo de alguém que, apesar de tudo, continua seguindo. Esse é o teu caminho, o teu conselho diante dessa sua pergunta. Bom, você falou de perda, né? Olha só, o que eu vejo aqui é uma mãe e 3 filhos. Dá para ver? Uhum. Tem uma mãe aqui, ó, é nítido aqui. A mãe e 3 filhos. Não tem que superar nada, né? Tá aí. Siga, tá? Siga e procure coisas que possam alegrar seu coração, né? Permita que as pessoas evite tocar nisso, nessas situações que acabam sendo dolorosas, mas que não são feridas, são marcas deixadas na nossa alma e que agregam na nossa evolução, assim como agrega na sua. Gente, para fazer a pergunta específica, clica na foto do Fábio Ricardo, vai na bio e manda um oi no verdinho. Sirlene lá da França, lá de Portugal, eu já não sei mais onde que a Sirlene está. Ela estava ela ia para Luxemburgo, não sei se foi. Carta do dia para Sirlene. A casa, Sirlene. Olha, é mudança, não é mudança, é organização, pode ser, é momento de organizar tanto você por dentro, né, em termos de saber onde colocar cada coisinha que passa por essa cabeça, assim como as coisas ao seu redor, tá bom? Um beijo no teu coração, manda um beijo para Shirley também. Saudades aí, beijinhos para vocês. Carta do dia para Grazi. Oi, Grazi. Oi, Grazi. O rato. Ixi. Eu me preocupo quando isso acontece. Cuida dessa vibração, mulher. Tá? Vai no centro, vai em algum lugar aí para poder, né, exorcizar um pouco esse caminho. Carta do dia para Rosalina André. A Rosalina é 13/6/63. Obrigado, Rosalina, pelos presentes. O Sol. Olha, fala de algo bom, né, para o dia de hoje. E eu digo mais, algo que vem para limpar, para tirar alguma coisa
pesada, às vezes, algo de incômodo. Então a tendência é de situações que venham a melhorar aí para você, tá bom? Um beijo no teu coração. Pergunta. Alex. Levi. 4/11/80. O que a espiritualidade tem para falar para o Alex? Bom, Alex, eu sinto uma energia que envolve ainda emoções que você carrega do passado, e situações que trazem às vezes um pouco de dúvida. Mesmo procurando buscar o próprio caminho, é algo que às vezes se vê perdido diante dessa jornada. É importante não se julgar, né, diante desse processo, pois na realidade muita coisa ainda você há de se passar, conhecer, viver. Espiritualmente é necessário perceber a energia, eu sinto como de uma polaridade, Yansan e Iemanjá, tá? Trazendo aí essa situação onde precisa de atitude, ao mesmo tempo de um amor próprio, para que as coisas possam fluir muito melhor no teu caminho. Então, assim, é tempo de olhar para frente, tá? E assumir esse controle da vida, né, dentro desse período, porque isso vai marcar muito o seu destino diante de novas possibilidades que você acaba criando e encontrando nesse caminho que foi dito, tá? Aqui, ó, nós temos um casal, tá? Então, lembra que eu falei até de questões emocionais, né? E dúvidas. Então, assim, não tenha muita dúvida em relação às situações como elas são, tá? Procure, na realidade, viver aquilo que é importante, seja num relacionamento com alguém, tá? Seja um relacionamento com a vida, né? Porque a gente não sabe a cara que a vida tem, né? A gente fala, tem aí alguns argumentos para isso, mas assim, a vida ela é muito mais presente, é um espírito muito forte, né? Que nos sustenta. Então, assim, não tenha dúvida diante de nada, se apegue àquilo que te traz segurança e firmeza e vá em frente, tá bom? Fábio Ricardo, carta do dia para Sônia, Aparecida Garcia, Amor Infinito. Olá, Sônia. O navio, Sônia. Vai para a Itália de navio? Não, né? Tem que ir de avião. Vai ser mais rápido. Bom, aqui fala de planos, tá? Veja bem quais são os planos, aquilo que você tem, né? Aquilo onde você quer realmente chegar, o que você quer atingir, é tempo para isso. Fábio Ricardo pergunta. Peraí. Mari Silva dos Santos. 2/12/20.
de 77. A vida financeira da Mari vai melhorar? Mari, nem positivo nem negativo. Algo que possa trazer o equilíbrio, mas dentro desse equilíbrio se faz necessário uma atitude, tá? Às vezes a gente não pode desapegar nem de A nem de B, mas precisa ter uma atitude para fazer com que isso traga resultados na própria vida. E é o que acontece com você. Tem muita dúvida, muita insegurança, né, da tua parte, mas na realidade não é que esteja, né, num fluxo de energia negativo. É algo que tem como resolver, né, de melhorar. A tendência é que isso aconteça daqui mais para metade do ano aí, das coisas irem se adequando, mas repito, eu não vejo algo de soluções, né, assim, e sim algo que acaba entrando nesse ciclo de equilíbrio, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui, para mim, olha aqui, é como se você tiver, aqui é como se fosse uma fruteira, eu acho que dá para perceber aqui até esse contorno aqui, tá? Ela tá tridimensional, e aqui tem uma fruta, né? Uma maçã, mas aqui no centro, tá? Tem também uma figura que para mim é uma energia espiritual, tá? Que precisa ser aí cuidada para poder melhorar esse fluxo. E eu falei o tempo todo de busca de equilíbrio. Reparou a simetria o equilíbrio, né, dos dois lados aqui, né, com essa maçã aqui? Isso é fundamental para que as coisas realmente fluam. Então, tem um equilíbrio muito positivo para isso, que cabe a você tomar essa decisão que eu falei aqui nessa questão espiritual, e essa maçã aqui. Então tem algo doce, tem algo bom, né, para acontecer, para melhorar um pouco, mas trazendo equilíbrio e não soluções que sejam definitivas, tá? Então não desanime, tem que ter aí foco mesmo e pensar na solução e não nos problemas, tá? Mesmo que apareçam, né? Tenho a conta para pagar. Coloca, escreve nessa conta já assim, paga, conta paga, né? E confia, né? Daí vai confiando, vai buscando que oportunidades, situações, novos acordos, né, fazem com que essa situação, caso seja financeira, né, no caso de dívida, né, de equilíbrio. Se for na busca de trabalho, é isso, tomar atitude para poder querer ser mais. Tem proteção espiritual para você encontrar esse equilíbrio. Aqui. Gente, para fazer a pergunta de 20, clica na foto do Fábio Ricardo, vai na bio e manda um oi no verdinho, tá bom? Deixa eu ver aqui. Essa vela parece um vulcão, né? O barulho dela. Gente, eu vou colocar para vocês ouvirem o barulho que a vela faz. Está escutando? Com certeza está. Essa vela aqui foi da Sampers. A Sampers, ela produz essas velas que
Eles vão estar conosco, inclusive, numa live, junta a Sampers com a Minas Influ, né? Minas Influ. Eles estarão conosco em alguma live em breve e eles vão falar nesse processo de aromaterapia, dessa questão das velas aromáticas, e eles produzem essa aqui. Vocês podem entrar em contato, solicitar, né? Isso é legal, porque você pode ter isso como um presente. É tão bonito, gente, porque vem essa aqui, vem com a outra assim, são duas na embalagem, né? Então você tem duas ali que com aroma muito gostoso. Eu acredito que você possa solicitar o aroma que você deseja, né, dentro do catálogo deles, mas eles vão estar conosco aí também, falando sobre tudo isso. Fábio Ricardo, carta do dia para o Fabiano Diego. O trevo, Fabiano. Olha, menino, boa sorte para você, aproveite, viva, né? Só não fique encostado, não deixa nada se encostar, não se encoste, né? Seja mais determinado, faça a sua sorte acontecer. É que nem loteria, né, gente? A pessoa quer ganhar, quero ganhar, se eu ganhasse, não sei o quê, mas não joga, né? Então não tem oportunidade. Então a vida é assim, a sorte ela vem para quem busca, né, também. Obrigado, Fabiano. Fábio Ricardo, chegou a hora de ir embora. É isso aí. Tem uma música, gente, que fala assim: uma sorte, sorte meia, meia sorte é só tentar. Quem não entra nesta dança pode olhar que não vai ver. Tenha sempre confiança, tudo pode acontecer. Então, se tudo pode acontecer, a gente tem que estar sempre buscando dentro desse tudo algo de bom. E esse algo de bom é o que a gente sempre busca passar, busca entregar aqui para vocês e torce para que vocês possam também transformar a vida de vocês a cada dia, com novas perspectivas. E eu não estou falando aqui como um discurso simples, né, de falar, vou falar sobre isso. Não, eu estou falando de vida, né? A gente, todo mundo tem sua história. Eu também tive as minhas superações, tem coisas que eu tento superar, né, ainda na minha vida, né, que não é superar, mas dentro desse processo que a gente vive. Tanto que eu não esqueço, mas a gente consegue seguir adiante e a gente pode fazer muita coisa acontecer, né? E é assim, quando a gente encontra, né, pessoas no nosso caminho, elas ajudam a gente a continuar trilhando naquilo que é importante a gente trilhar, né? Onde a gente não sabe onde vai chegar, mas a gente pode planejar todo esse trajeto e ver o que isso vai dar. Então eu torço para que cada um de vocês tenha a sorte de parar e pensar: eu vou tentar, para que as coisas possam assim mudar. Um beijo no coração de todos, desejo a todos paz eterna e muita luz, e que a luz do divino, né, do Criador do Universo, possa vir sobre a vida de cada um de vocês nos 4 cantos da casa de vocês e trazer com certeza muita vitória. Assim seja, assim é, assim se faça. Amém. Gente, quem quiser fazer pergunta para o Fábio Ricardo, ele vai estar respondendo fora da live agora. Pode mandar sua pergunta que ele vai estar respondendo, tá bom? Até a próxima live. Obrigado, gente. Obrigado, Lene. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Grazi, Sônia, todo mundo aí.